Com a retirada de Trump do caminho, a política externa dos Estados Unidos voltou à estaca zero. Mas o que vem agora? Donald, ou Trump, foi o primeiro presidente em 30 anos a não iniciar uma guerra. Joe Biden era vice-presidente de Barack Obama, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas iniciou uma guerra na Líbia de Gaddafi com uma tempestade de bombas, viu a Síria ser mergulhada no abismo de uma guerra por procuração, que até hoje não acabou, e, segundo a Rússia, estaria por trás da derrubada do governo na Ucrânia, enquanto teria sido incapaz de impedir a anexação russa da Crimeia e a secessão das regiões de Donbass. Depois de algumas décadas de vida, eu ainda não entendi os critérios de escolha de um Prêmio Nobel da Paz. Hollywood gosta de retratar através de ficção coisas muito reais, e o conflito americano é algo semelhante ao confronto do Capitão América contra o Homem de Ferro. O embate entre as diferentes duas casas da nação norte-americana é irreparável. É uma casa dividida, e isso naturalmente vai levar ao colapso da entidade conhecida como Estados Unidos da América. As pessoas que nos Estados Unidos se assemelham ao personagem Capitão América na metáfora são herdeiros de um presidente pré-guerra civil, Andrew Jackson. É ele quem personaliza esta vertente. Eles são caracterizados por uma defesa feroz de sua liberdade e uma animosidade em relação aos banqueiros. Essa escola política não era representada em Washington desde a Segunda Guerra Mundial. Biden e Companhia Limitada, por outro lado, são herdeiros diretos dos pais fundadores, os primeiros puritanos. Porém, a atual geração é de puritanos sem Deus, cristãos secularizados. Esses dois grupos estão envolvidos em uma batalha impiedosa que tem suas origens na história britânica. Hillary Clinton, por exemplo, conseguiu identificar bem a facção dos descontentes. Eles não são a classe dominante. Ela os chamou de deploráveis. Eles são um movimento popular com pouquíssimos representantes no meio da classe dominante. A eleição de um deles, Donald Trump, foi um choque para toda a classe política instituída, tanto para republicanos quanto para democratas. A classe dominante não consegue aceitar que o que se opõe a eles é, acima de tudo, uma revolta popular, que está fortemente ligada à insatisfação com os planos de resgate dos bancos em detrimento do povo, planos que foram elaborados pelos presidentes Bush, republicano, e Obama, democrata. Com o choque que a classe dominante tomou, ela não conseguiu esconder a repulsa que sente pelo homem esquecido da América. E então a sociedade, infelizmente, se radicalizou e as pessoas escolheram um lado. De um lado, a classe política, os banqueiros, os bilionários globais, os tecnocratas. De outro lado, o povão comum, o Tea Party republicano e o senador Bernie Sanders dos democratas. A dupla Biden e Harris está no poder, mas vão colher frutos de uma árvore envenenada, pois pelo menos 1/3 dos americanos não consegue aceitar o que aconteceu e a população está perdendo o respeito que tinha pelas autoridades ao ponto de o poder ameaçar uma perseguição legal com o ato patriota número 2. Mas como as atitudes dos puritanos refletem no mundo de hoje? Kevin Phillips, que foi conselheiro de Nixon, e o próprio Nixon estavam convencidos de que o conflito que os neopuritanos iriam causar seria o maior dos perigos para a América. Phillips, como historiador, estudou a oposição que os puritanos levantaram ao longo da história e mostrou que a Revolução de Lord Cromwell na Inglaterra, que era a Guerra da Independência dos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana, são uma continuação do mesmo conflito. Antigamente, os conflitos eram resolvidos com as pessoas se afastando geograficamente, agrupando-se em comunidades culturais e, quando isto não era possível, partindo para a eliminação física de seus adversários. Nos dias de hoje, até então, os conflitos culturais estavam distribuídos em diferentes zonas culturais virtuais, que remetiam às raízes de seus ancestrais.
mas o lado vencedor já partiu para a eliminação virtual de seus adversários. A pergunta é se este cisma parará por aí e se realmente Biden buscará por uma união nacional de fato, que refletiria em todo o Ocidente, ou se terminará de rachar o país e o Ocidente ao meio. Na condição de presidente dos Estados Unidos, Joe Biden há poucos dias acabou de cancelar a reforma do Conselho de Segurança Nacional, o NSC, empreendida por seu antecessor, o presidente Donald Trump. Você sabe que Trump, assim que assumiu o cargo, excluiu o diretor da CIA e o presidente do Comitê de Chefes de Gabinete das reuniões regulares do Conselho. Ao fazer isso, ele retirou este órgão das mãos dos chamados Falcões de Washington, e foi essa reforma que permitiu que ele fosse o segundo presidente desde a Segunda Guerra Mundial a não empreender uma nova guerra. O outro presidente foi Jimmy Carter, que aliás era do Partido Democrata, e foi eleito depois de revelações sobre golpes políticos e outros fatos chocantes supostamente envolvendo a agência em todo o mundo. Ao cancelar a reforma, o presidente Biden anuncia claramente sua intenção de retomar o sistema anterior. O diretor da CIA e o presidente do Comitê de Chefes de Gabinete participarão de todas as reuniões do Conselho de Segurança Nacional, mas não necessariamente das reuniões dos diretores, os principais funcionários do governo. A nós, meros mortais, resta acompanhar os fatos e vamos continuar acompanhando. Não esqueça de se inscrever no canal, inscreva-se no Telegram, cujo link está na descrição, e lembre de visitar o empóriodoperegrino.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Welcome to my most humble and honorable establishment. Oh, thank you. Gorgeous features. The Florida Keys. There's a place called Coconut. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Releasing the scent. Turns back time. Really falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down to Coconut. We're all monkeys. Okinawa is a state. Not as fast as what they're doing to the east of Montreal. Jack, now teach me rabbit like you promised. The human race deserves to be wiped out. Okay, human race? Oh, I'm going to blow up the hood. Okay. Just give me a couple minutes, okay? And I'll be right back. Gotta go. Save the world. By and by we'll defy a little bit of gravity. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. Tropical contact line. Way down Coconut. You're in a time machine. This is the year 2015? Only in Kilo. Tell me, how? A little boy from downtown Manitoba who dreams of acting but can't do it very well. October 21st, 2015. That is when the world will end.